Já pensou tu passa esse vídeo e esse assunto cai na tua prova? Aí eu quero ver. Cultura e clima organizacional. A primeira coisa a entender é que cultura é um conjunto de crenças, é um conjunto de valores, é um conjunto de significados compartilhados. E o que isso significa? Cultura é o que está dentro de você. Cultura está impregnado em você, está enraizado em você. Por exemplo, aqui em casa, a minha cultura, junto com o do meu filho, é de tomar café molhando pão no café. Porque a gente aprendeu assim, eu aprendi assim. A cultura da minha esposa é de comer o pão e tomar o café. Isso tá o quê? Tá enraizado. Ela me vê fazendo, comendo pão, molhando café, e ela fica escandalizada. E aí eu passei isso pro nosso filho. Eu ensinei ele a comer assim. Então a minha cultura, a cultura dele é assim. Mas a minha esposa veio de uma outra criação. Ela não faz isso. Da mesma forma, as empresas, elas têm pensamentos, sentimentos não, crenças, valores que estão enraizados e que vão fazer com que essa empresa haja de um jeito. Isso é a cultura. Agora, quando eu estou falando de clima, aí eu estou falando não mais de crença, mas sim de sentimento. Eu estou falando de percepção. Eu estou falando de observação. Então, enquanto a crença está enraizado, porque ela é um pensamento, inclusive, vou colocar para esse lado de cá, a cultura é um pensamento, é como a pessoa pensa, enquanto o clima é um sentimento, é como a pessoa se sente. Logo, eu te faço a seguinte pergunta: é mais fácil você mudar o que pensa ou você mudar o que sente? A sua resposta provavelmente vai ser que é mais fácil mudar o que sente. Por essa razão, o clima, que é o sentimento, ele é flexível. Por essa razão, o clima, ele é temporário. Já a cultura, ela é mais difícil de mudar. Portanto, a cultura, ela é mais rígida. A cultura é mais estável. Quer um exemplo? Onde eu trabalhava, a cultura da organização era ser uma empresa muito séria. Então a gente não conseguia postar um meme na rede social, a gente não conseguia fazer uma gracinha, a gente tinha que ter uma postura tradicional. Isso não muda facilmente. Para mudar essa cultura, teria que mudar a cabeça de muita gente, principalmente dos gestores. É por isso que é mais fácil mudar uma cultura quando você troca todos os gestores por novos, porque os novos não sabem como era a cultura anterior. E como são eles que mandam, fica mais fácil mudar essa cultura. Já quando eu falo de clima, eu estou falando de algo mais flexível, mais fácil de trocar, porque pensa o seguinte, tomando como exemplo a mesma empresa onde eu trabalhei, trocou o gestor principal, trocou o presidente da empresa. E aí de repente todo mundo ficou eufórico com aquela sensação de novidade, querendo mostrar serviço, querendo... Então veja bem, o que é isso? É como as pessoas se sentem com relação àquela organização, àquela empresa. Por exemplo, se vem uma notícia, um rumor de que vai haver demissão em massa, todo mundo vai ficar triste. Se existe um rumor de que vai todo mundo ter aumento de salário, todo mundo vai ficar feliz. O que é isso? Um sentimento que muda o tempo todo. Então, é até interessante colocar aqui, porque o clima, ele pode ser muito bem representado pela palavra humor. Enquanto isso, a cultura pode ser muito bem representado pela palavra personalidade. Então é muito mais fácil, é ótimo, né? De você entender. A sua personalidade não muda com facilidade. Ela pode mudar depois de muitos anos, com aprendizado, com maturidade, mas ela não muda assim facilmente. Já o seu humor, ele muda o tempo inteiro. Você pode estar agora triste e amanhã receber uma notícia e ficar feliz. Ou você pode estar muito feliz hoje e amanhã, infelizmente, perder um amigo, perder um familiar querido e ficar triste. Por isso que a cultura, ela é rígida, estável. Já o sentimento, o clima, ele é o sentimento e ele altera facilmente. Agora é interessante a gente se aprofundar um pouco mais em cultura, porque costuma cair, porque quando eu falo de cultura, é muito interessante a gente falar dos níveis de cultura. E aí eu tenho 3 níveis que costuma cair demais, tá? Que é o nível de artefato, o nível de valores compartilhados e o nível de pressuposto base. Como assim?
Quando você olha para a cultura de uma organização, você pode enxergar algumas coisas que são muito visíveis. Eu posso dizer que são a ponta de um iceberg. Quando você olha para um iceberg, você vê a ponta, mas lá embaixo tem muita coisa que não se enxerga. É a maior parte do iceberg está embaixo do mar, do oceano no caso, né? A cultura é a mesma coisa. Quando você bate o olho numa cultura, imediatamente você percebe algumas coisas. Por exemplo, uniforme faz parte de cultura. Tem empresa que usa uniforme, tem empresa que não. Símbolos, layout do escritório, vestimenta das próprias pessoas, cores. Você vai bater o olho e você vai enxergar. Aquilo é o arte, ele é a ponta do iceberg. Agora, num nível mais intermediário, a gente tem valores compartilhados, que ainda dá para ver, mas já começa a descer um pouco mais. Por exemplo, quando a empresa fala que valoriza honestidade, valoriza transparência, ela declara isso numa política, ela coloca isso no quadro, a missão, visão, valores da empresa. Todo mundo consegue enxergar isso, está de alguma forma ainda visível. Isso é um valor compartilhado, também faz parte da cultura. Agora existe o pressuposto básico. O pressuposto básico, ele é invisível. Pressuposto básico é um pensamento na empresa, naquela organização tem, que ninguém vê. Por exemplo, existem empresas que há uma crença de que homens são melhores como gestores. Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso não aparece por aí, visivelmente. Mas dentro daquela empresa, todo mundo vê. Já, por exemplo, tem empresas que é o contrário, que valorizam muito a mulher, que dão mais oportunidades para a mulher, mas isso não está escrito em lugar nenhum. Mas é porque a empresa foi criada por mulher, é uma empresa familiar, só tem mulher no comando. Então, por mais que isso não tenha escrito em lugar nenhum, que não seja visível, ali dentro pode haver um pressuposto básico de que mulheres são mais valorizadas naquele ambiente. Então, o artefato, a gente vê os valores, porque eles estão na superfície. Os valores compartilhados estão no intermediário, a gente vê também. Mas os pressupostos básicos a gente não enxerga. Eles estão enraizados nas pessoas. Agora a gente vai responder algumas questões de concurso, mas somente quem está na área VIP de Administração Geral e Pública. Se você está na área VIP de Administração Geral e Pública, a gente vai agora para a primeira questão. Se você não está, escaneie esse QR Code para entrar no nosso grupo de WhatsApp e lá vai ter o link da área VIP e você pode comprar. Ou então procura aí na bio do TikTok ou no link aí da descrição do YouTube, do comentário, e você também vai encontrar o link para saber como entrar na área VIP. E agora, para quem está na área VIP, vamos para a primeira questão.